Estamos voltando depois de um intervalo por questão de viagens, outras necessidades. Estamos voltando hoje para Apocalipse, continuando a nossa série de pregações sequenciadas no livro de Apocalipse. Eu convido todos para abrirem suas Bíblias para o capítulo 11, livro de Apocalipse, para que continuemos o nosso estudo. Apocalipse capítulo 11. Nosso texto vai ser a partir do verso 15, mas vamos ler todo o capítulo, iniciando o verso 1, só para pegarmos melhor o contexto. Apocalipse capítulo 11, verso 1, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a santa cidade. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes,
e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vamos orar. Deus, Senhor dos céus, da terra, Deus soberano, cujo trono está nas alturas, Deus que está assentado em glória acima dos querubins, Deus que está controlando a história, Deus do Apocalipse, Senhor que escreve e executa os seus planos eternos. A Ti, Senhor, pedimos agora, humildemente, que o Senhor, em graça, em bondade infinita, possa abrir os nossos corações. O Teu Espírito Santo tenha livre acesso para trabalhar nas nossas mentes, Senhor, nos unir pela ação poderosa, miraculosa que só o Teu Espírito pode fazer, desvendando os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, levando o nosso coração aos Teus pés, fazendo-nos ficar admirados e espantados ante a Tua glória, ante o Teu poder e ante a Tua ira, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Ser exaltado à medida em que a Tua palavra será pregada. Que essa palavra, como fogo, como martelo, como semente de vida, possa cair em todos os corações aqui. Que possa, Senhor, realizar uma grande obra para a glória do santo nome de Cristo. Em nome de quem oramos a Ti. Amém. O título que estou dando para essa meditação em Apocalipse 11, 15 a 19 é Quando Deus assume o controle. Quando Deus assume o controle. Pensando em termos modernos, talvez nunca a Igreja de Cristo viveu um tempo em que o clamor pela vinda do reino de Deus seja tão urgente, tão necessário. Estamos vivendo não dias difíceis, dias muito difíceis. O mundo, eu diria, que está se desmanchando, se desfazendo sob o peso da sua iniquidade. Para onde quer que nós olhamos, vemos somente contaminação, desespero, violência, corrupção, imoralidade, anarquia. É isso que está à nossa volta. Vivemos um tempo em que as incríveis conquistas humanas são inteiramente insignificantes para deter o avanço do mal. É um tempo de instabilidade, de caos, onde a única certeza é que não há certeza. Mesmo a contragosto, os poderosos desse mundo estão prontos a admitir que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Não pode ser diferente, como diz o Salmo 39, 5. Isso nos leva, irmãos, com maior interesse de volta a esse maravilhoso livro de Apocalipse. Não para satisfazer a nossa curiosidade quanto ao futuro, Apocalipse não foi dado para isso. Nem também para que fiquemos alarmados simplesmente ante o horror da ira de Deus que está por vir. Mas essa situação nos leva de volta a Apocalipse, porque nesse livro nós encontramos consolo ao perceber que Deus está sob o controle de todas as coisas. Como já disse e repito, se há uma frase que poderia resumir a mensagem de Apocalipse, é essa: tudo está sob controle. Deus está no controle de todas as coisas. O seu trono não sofreu nenhum abalo, nenhum dos seus planos foi mudado desde a eternidade. O que Ele projetou, Ele vai fazer. Ele começou a história, Ele vai concluir a história. Tudo está sob o controle do Senhor. Apocalipse nos deixa claro que a história humana segue o enredo escrito pelo dedo de Deus. Apocalipse nos deixa claro que o reino de Deus há de vencer, e a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse deve ser o nosso sentimento ao voltar para Apocalipse. Esse sentimento de consolo, de esperança em saber
que a despeito de tudo, o nosso Deus prevalecerá. E o reino de Deus virá em glória, e Cristo dominará toda a terra. Estou feliz porque depois desse breve intervalo, nós estamos voltando ao Apocalipse no trecho que fala da 7ª trombeta, texto que acabamos de ler. Porque a 7ª trombeta marca um momento muito importante no livro de Apocalipse. A 7ª trombeta marca o momento em que os eventos finais, antes do estabelecimento do reino milenar de Cristo, devem ocorrer. Ela nos descreve quais são as coisas que vão acontecer imediatamente antes de Cristo estabelecer o seu reino, descer em glória e estabelecer o seu trono para governar todos os povos. No capítulo 10 de Apocalipse, no verso 7, nós temos a finalidade da 7ª trombeta esclarecida por João. Diz, verso 7 do capítulo 10, mas nos dias da voz do 7º anjo, falando da 7ª trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Que mistério? O mistério de que o reino de Deus será estabelecido no mundo, que haverá um trono, o trono de Davi será restabelecido e o descendente de Davi vai sentar naquele trono. Isso era um mistério, os profetas falaram disso, mas eles não compreendiam perfeitamente isso. Mas agora, com a 7ª trombeta, o mistério que estava oculto se desvenda, e essa trombeta coloca então em movimento esses eventos necessários para que o trono de Deus se estabeleça na terra. A 7ª trombeta desencadeia esses eventos de consumação que são planejados dentro do programa redentivo de Deus. Manifestação final da ira do Senhor vem após isso, o julgamento final dos moradores da terra, a derrota dos reis da terra na batalha do Armagedon, são os eventos que seguem, que são desencadeados após o toque da 7ª trombeta. A 7ª trombeta representa a resposta maravilhosa a uma oração que o povo de Deus tem feito através dos séculos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa trombeta é a resposta a essa oração. Com ela, o Senhor está respondendo esse pedido especial do seu povo. É importante lembrar que a 7ª trombeta aqui em Apocalipse não pode ser confundida com a última trombeta de 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo, eu vou ler, vocês não precisam abrir, mas em 1 Coríntios 15, 50 a 52, Paulo diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, isso é, morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Essa última trombeta aqui não é a 7ª trombeta em Apocalipse. A trombeta soará, continua Paulo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A última trombeta, em 1 Coríntios 15, representa o fechamento da era da igreja, enquanto a 7ª trombeta de Apocalipse representa o encerramento da grande tribulação. Tem uma nomenclatura parecida, mas são duas coisas diferentes. Também é importante notar que, embora a 7ª trombeta soe em 15 e 1, os juízos associados a essa trombeta não vão aparecer logo, imediatamente. Eles só vão aparecer a partir do capítulo 16, aliás, a partir capítulos 15 e 16, é que são os eventos que vêm em seguida a essa trombeta. Capítulos 12 a 14 são como um parêntese, uma digressão. É mais um olhar sobre a tribulação, não da perspectiva de Deus, mas da perspectiva de Satanás. Então, se fôssemos fazer uma sequência cronológica, teríamos que pular do capítulo 11 para o 15, porque a 7ª trombeta desencadeia as 7 taças da ira. As 7 taças estão contidas na 7ª trombeta.
E aquelas 7 taças são os últimos juízos de Deus, imediatamente antes da vinda gloriosa do Senhor para estabelecer o seu reino. Capítulos 12 a 14, portanto, ficam como uma digressão, iremos estudar posteriormente, se o Senhor permitir. A visão da 7ª trombeta nos ensina que devemos nos reanimar com a certeza de que em breve o reino de Deus será estabelecido nesse mundo. É uma lição preciosa. Devemos nos reanimar, nos confortar com a certeza de que em breve o reino de Deus será estabelecido nesse mundo. Voltemos ao texto, capítulo 11, versos 15 a 19. Versos 15 a 17, eu diria que são as bênçãos desse reino que está por vir. Verso 15 diz: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 15 mostra as alegrias do reino. A reação no céu é imediata diante do que está para acontecer. O que acontece na terra não está completamente desconectado do que aquilo que os santos no céu estão experimentando. E eles têm mais condições de perceber os movimentos de Deus do que nós. Embora na terra retarde um pouquinho a aparição dos efeitos da 7ª trombeta, que é o estabelecimento do reino de Deus, no céu os santos já sabem o que isso significa. Por isso, eles iniciam esse canto de louvor, eles expressam de maneira efusiva a sua alegria, porque eles sabem muito bem que o reino de Deus está para ser estabelecido. Aquilo para o que Cristo foi enviado está prestes a acontecer. O Senhor Jesus vai assumir o controle do mundo e vai tirar das mãos do usurpador de Satanás aquilo que o diabo assumiu de maneira ilegítima. A razão da alegria no céu se justifica. O estabelecimento do reino de Cristo é o ápice da história da redenção. A Bíblia está cheia de predições acerca do estabelecimento desse reino. É uma esperança que os profetas, é uma esperança que eu diria, desde o Gênesis, percorre o coração dos fiéis, aquela expectativa de quando, Senhor? Quando será o momento em que o descendente vitorioso haverá de esmagar a cabeça da serpente? Quando a glória do Senhor vai encher esse mundo? Quando aquilo que te pertence voltará para ti e será tomado das mãos de Satanás, da antiga serpente? Por isso a alegria no céu, essa expectativa maravilhosa está para se cumprir. Os sonhos e as revelações em Daniel lembram? O sonho do rei, aquela grande estátua poderosa, feita de ouro, de prata, de bronze, de ferro, que representa os reinos do mundo, que de repente são destruídos por uma pedra que sai sem auxílio de mãos e começa a atacar cada um daqueles impérios, dizendo que os impérios do mundo vão se destruir. E tem uma expressão bonita que diz: e o vento os levou. Eles serão esmiuçados na vinda do Senhor, porque o reino de Deus há de suplantar, há de destruir, acabar com todos os reinos desse mundo, inclusive com a influência de Satanás. Demos uma olhada no livro de Daniel, somente em alguns versos. Rapidamente, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, e vamos passar só nesse livro por algumas referências que falam da expectativa gloriosa do reino, da vinda do reino de Cristo. Daniel capítulo 2, a partir do verso 31, diz: tu, ó rei. Daniel aqui está interpretando o sonho da estátua, aquele sonho que perturbou o grande rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua.
Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Realmente um sonho terrível. Lembra que o rei Nabucodonosor, por causa desse sonho, e por não encontrar ninguém capaz de interpretá-lo, decretou a morte de todos os sábios, entre os quais iriam se incluir Daniel e os seus 3 amigos. Por isso eles clamam ao Senhor, pedindo que o Senhor traga a revelação, e aqui a resposta à oração. Daniel está interpretando, dizendo ao rei: eu sei o que você sonhou. Você teve no seu sonho essa estátua terrível, feita desses materiais. No verso 34 diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Lembra que Jesus Cristo diz sobre si mesmo: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular e rocha de ofensa. Pedro, no capítulo 2, diz que nós somos pedras vivas, mas estamos estabelecidos sobre a grande rocha, que é Cristo. Lembra o Senhor falando a Pedro: tu és Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra. E aqui no sonho de Daniel, essa pedra é exatamente a representação do Messias. 34 diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado. O verbo foi escolhido de propósito para mostrar que não ficaram pedaços inteiros, foi feito pó. Verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou. É o título de uma obra literária que se transformou em livro, né? E o vento os levou. Aqui o vento vai levar todos os reinos do mundo, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Jesus Cristo é essa pedra que vai encher toda a terra. Verso 44, nesse mesmo capítulo, Daniel 2, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será mais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 4, verso 3. Aqui é o próprio Nabucodonosor que está falando. Ele diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Daniel capítulo 6, verso 26. Daniel 6 e 26. Faça um decreto pelo qual o rei Dario, aqui o rei Medo-Persa, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Reino indestrutível e eterno do Senhor Jesus. Capítulo 7 de Daniel, verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Capítulo 20, verso 26 e 27 desse mesmo capítulo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe
tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Apenas algumas referências. Poderíamos falar de várias, passar por vários profetas, mostrando essa enorme expectativa, esperança na vinda do reino de Cristo. Daí a alegria no céu. Por isso que o verso 15 de Apocalipse 11 diz que houve no céu grandes vozes, e em seguida narra um hino de adoração ao Senhor por causa da vinda do seu reino. É interessante, irmãos, notar que João fala de reino. Observe, o reino do mundo. Daniel falou dos reinos. Outros textos falam no plural, mas aqui é singular. O reino do mundo. A razão é que, a despeito das muitas manifestações particulares de reinos e governos nesse mundo, na verdade o mundo jaz sob um único reino. O reino, o domínio do Deus desse século. Ele, na verdade, é aquele que reina nesse mundo de trevas. Ele é conhecido por vários nomes que descrevem a sua natureza maligna. Eu tenho alguns aqui: Beelzebu, Belial, acusador, adversário, dragão, assassino, príncipe das potestades do ar, demônio, leão que ruge, a antiga serpente. Em termos finais, Satanás é quem governa esse mundo, uma vez que os homens resolveram não se submeter ao governo de Deus e se aliar ao governo da serpente. Os governantes foram estabelecidos para o bem do homem, Paulo diz em Romanos 13. Mas devido à rebelião humana, Satanás usurpou o controle, ou recebeu esse controle do homem. Satanás não é o governante legítimo, mas é o usurpador. Ele assume o governo por um ato de usurpação, e ele consegue os seus intentos por causa da rebeldia do homem contra o Criador. O momento em que Cristo assume o governo do mundo é extremamente significante, porque representa o início de uma nova era. Indica também o momento em que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso, Satanás sempre temeu o estabelecimento do reino, ele teme até hoje. Lembra que ele tentou frustrar os planos do estabelecimento do reino, conforme o Pai havia projetado, oferecendo a Cristo um reino antes do tempo, colocando o Senhor sobre um alto monte, dizendo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás sabe que quando o reino de Cristo for estabelecido, a sua cabeça será esmagada, será o seu fim. Por isso ele lutou com o próprio Cristo, e luta através das eras, para tirar do coração dos homens essa certeza, e até nos fazer acreditar que o reino de Deus não virá em poder. Meus irmãos, o reino de Deus virá sim. Aquilo que Jesus disse na oração, nos ensinou a pedir que o teu reino venha sobre nós, não é um pedido em vão. O reino virá e virá com poder. Essa verdade deve despertar em nós alegria e esperança. Apesar de todas as estratégias do maligno, e ele tem muitas, Satanás não vai conseguir impedir que o reino de Deus se estabeleça, que Cristo domine toda a terra. Ele não vai conseguir. Isso também deve nos levar a orar sem cessar, porque Satanás continua agindo, enganando o mundo, enganando a igreja de Deus também, tentando nos fazer desacreditar no reino de Deus. Temos que orar sem cessar, para não sermos envolvidos pelos enganos do reino do diabo, que se estende sobre esse mundo. Nunca pensemos que temos capacidade de escapar da influência do império das trevas por nós mesmos. Nós não temos, irmãos, não temos. A antiga serpente, o mentiroso, o leão que ruge, ele é capaz de nos iludir. Jesus disse: orai
e vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Lutamos todo o tempo com a nossa fraqueza. E temos um inimigo poderoso. Precisamos nos alegrar em saber que o reino de Deus virá. E precisamos orar para estar prontos para enfrentar as estratégias do inimigo do Senhor, enquanto o reino não se estabelece. Verso 16 do nosso texto fala da certeza do reino. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. De modo especial, João dá um destaque para esse grupo de 24 anciãos. E nesse caso, interessante, é o único grupo, não aparece anjos, não aparece querubins. Quem está adorando o Senhor ante o estabelecimento do seu reino, pelo menos o grupo que João dá destaque, são somente os 24 anciãos. Por quê? Os 24 anciãos, já estudamos anteriormente, representam a igreja de Deus. Nesse momento, esses representam a igreja que já foi arrebatada e já foi glorificada. Esse grupo se manifesta como parte da comunidade celestial que mais espera o reino de Deus, que tem maior ansiedade para ver aquele dia em que Cristo estabelecerá o seu reino no mundo. É por isso que são os 24 anciãos que aparecem em adoração, e não os demais seres angelicais. A igreja de Cristo, diferente dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, tem sentido na pele a pressão e a opressão do reino das trevas. Como peregrinos e forasteiros, estando no mundo sem ser dele, nós sentimos a dor do pecado. Nós sentimos o peso da incredulidade. Nós sofremos com a miséria da rebeldia. Nós sofremos com a crueldade da ingratidão. Nós sentimos o peso do engano da idolatria. Sofremos vendo o mundo sendo consumido pelo seu desprezo de Deus, sendo arrastado para a perdição, sendo ludibriado com falsas esperanças e abraçando tais falsas esperanças. Vemos os homens desesperados, alienados de Deus, iludidos pelos encantos do mundo. Vemos ainda com tristeza o próprio povo de Deus, ou os que se chamam por esse nome, tantas vezes entregando o seu coração aos valores pervertidos desse mundo, correndo em busca do que não satisfaz, se alimentando de migalhas, quando o Pai Celeste lhe oferece um banquete de amor, alegria, paz e plena satisfação. Diante disso, irmãos, dá para entender a alegria dos 24 anciãos. A igreja verdadeira vem andando e chorando enquanto semeia, mas sempre clamando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra quanto no céu. Por isso, os 24 anciãos, os representantes da igreja, se antecipam em manifestar sua alegria pela vinda do reino de Deus. O verso 15 tem uma expressão importante quando diz: o reino do mundo se tornou. Interessante, se tornou. Mas o reino ainda não foi estabelecido. Por que está usando o verbo no passado? Aqui nós temos um uso estilístico interessante, que vai aparecer 2 vezes nesse texto de Apocalipse 11. É o uso de um tempo verbal no passado para falar de uma realidade no futuro. Nós temos em outros textos até conhecidos, e a força da tradução às vezes nos ajuda. Por exemplo, Isaías, falando da vinda do Senhor, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, falando do passado, de algo que será futuro, algo que é tão certo, tão exato, que para o profeta, embora seja futuro, ele vê como algo já passado. Acho que Cristo fala um pouco disso diante do túmulo de Lázaro, quando ele ora e diz: Senhor, graças te dou, porque me ouvistes. Ele nem pediu ainda, mas ele já está agradecendo ao Senhor porque ele ouviu. Aquela certeza absoluta
que Deus há de cumprir a sua palavra e a sua promessa. O reino do mundo se tornou. É como em outros textos encontramos um recurso usado para expressar a certeza de um evento. Além disso, nesse caso, o uso do passado, no lugar do futuro, combina muito bem com a natureza atemporal do céu. São seres que estão no céu dizendo isso. E no céu não tem sequência de tempo, embora que o Senhor reconheça para nós a sequência de tempo. Então é muito simples entender porque não há esse cuidado tão exagerado com os tempos verbais no cântico dos 24 anciãos. A expressão do final do verso 15, reinará pelos séculos dos séculos, descreve o reino de Deus em um sentido mais amplo, falando do domínio de Cristo sobre a criação e sobre a nova criação. Aqui nós não temos nenhuma diferenciação entre o reino milenar e o reino eterno, como Paulo faz em 1 Coríntios 15. No final dos 1000 anos, o reino milenar se fundirá com o reino eterno, no qual Cristo reinará para sempre. Uma vez que Cristo comece a reinar, a forma do seu reinado vai mudar, mas o seu reino não terá fim. É por isso que, ao descrever o estabelecimento do milênio, os 24 anciãos estão falando de um reino pelos séculos dos séculos. Verso 17, nós temos a adoração do reino. A igreja glorificada está exaltando a Deus, focalizando em 3 atributos principais. Verso 17 diz: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso. Está focalizando o poder do Senhor. Ele é o Deus que tem todo o poder. Mas também focaliza na eternidade do Senhor, que és e que eras. E por fim focaliza na soberania de Deus, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Esses 3 atributos, poder, eternidade e soberania, também deveria nos trazer tremenda consolação e esperança. O nosso Deus, diferente dos falsos deuses, diferente dos ídolos, diferente do Deus desse século, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para realizar todos os seus bons propósitos. Ele tem poder para derrotar o mal, que aparentemente é invencível. Ele pode, ele vai destruir o mal, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus eterno, que era, que é, que há de vir. O eterno eu sou, que não tem princípio de dias nem fim de existência. Além disso, ele é o Deus que há de reinar, cujo reinado jamais terá fim. Por causa disso, nós poderemos cantar como o salmista que tantas vezes diz: reina o Senhor, regozije-se a terra. Deus reina, a alegria vem sobre a terra. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Salmo 99, 11. A glória do reino do Senhor enche o nosso coração de alegria, de esperança, de consolo. Verso 18 fala da resistência ao rei. Primeira parte, ainda no canto dos 24 anciãos, diz: na verdade, as nações se enfureceram. Interessante isso. Nesse momento, pouco antes do reino se estabelecer, as nações ainda estão enfurecidas contra o Senhor. O pecado é algo completamente irracional. E o pecador, dominado pelo pecado, é irracional. Ele age sem lógica, ele age sem consequência, se torna uma pessoa inconsequente, porque a essência do pecado é cegueira, é trevas. As nações, nesse momento, não tem o menor sentido, não tem lógica para as nações estarem enfurecidas agora. Por quê? Porque já passou a tribulação, porque eles já viram que não há como deter o poder de Deus, porque já experimentaram a ira de Deus. Aliás, já reconheceram que havia chegado a grande ira de Deus, capítulo 6, lembra disso?
Ele se escondendo nas cavernas, dizendo: caí sobre nós, falando aos montes, escondei-nos da ira do Cordeiro, daquele que se assenta no trono. As nações já sabem que Deus é todo-poderoso, que eles não podem resistir ao Cordeiro de Deus, mas ainda se enfurecem contra o Senhor. Ainda se enfurecem. Por quê? Porque o pecado não tem sentido. Há um provérbio popular, não está na Bíblia, mas não bote não, como o irmão disse: não tem, bote que é bom. Não bote não. Mas diz assim: o mal por si mesmo se destrói. Já viram isso? Eu acho, embora não esteja na Bíblia, eu acho que é a pura verdade. O mal por si se destrói. Por quê? Porque assim ele prova que é mal. Por ser mal, ele não tem limite. Por ser mal, ele não cessa nunca. E por ser mal, ele termina lutando contra ele mesmo. O mal não se sustenta, o bem se sustenta. E aqui está uma prova. Depois de tudo que o mundo experimentou debaixo da ira de Deus nos 3 anos e meio da grande tribulação, as nações ainda estão enfurecidas contra o Senhor. Essa é uma citação do Salmo 2. E lá no Salmo 2, vale a pena dar uma olhada, nem tinha pensado não, mas eu pensei agora. Olha só, no Salmo 2, só para entender um pouco a ira das nações e a reação de Deus. Salmo 2, número 2, verso 1 diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: olha o que eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Em outras palavras, nós queremos ser livres, não queremos ninguém sobre nós, não queremos um Criador que mande em nós. Rompamos os seus laços, fora Deus, nós queremos ser o que somos, dominar a nossa vida, não queremos submissão a Deus nenhum. Essa é a atitude de um coração cheio de hostilidade, de rebeldia, de ódio contra o Senhor, que é a atitude desse mundo, irmãos. É a atitude desse mundo. Hostilidade, ódio, rebeldia contra o Senhor. Cuidado com o mundo, irmãos. Cuidado, esse é o sentimento do mundo contra o nosso Deus. Nós não queremos estar aliados dos inimigos de Deus, mas é esse sentimento. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O que é que o Senhor faz diante disso? Preocupação, ansiedade, medo. Puxa, os homens estão revoltados, estão hostis, o que é que vai ser de mim agora? Não, o Todo-Poderoso não tem esse tipo de ansiedade. Verso 4 diz: ri-se aquele que habita os céus. O Senhor zomba deles. O Senhor olha como crianças inconsequentes, querendo destruir o Todo-Poderoso. Sempre imagina essa cena como se você entrasse na sua casa, abriu a porta e tem uma formiga poderosa, forte, valente, com a lança na mão, pronta para lhe atacar. Ela vai lhe destruir, ela lhe chama para a briga, diz: vamos para a luta, eu quero medir forças com você. Quem é você? Eu sou uma formiga violenta, eu estou irada. Formiga violenta? Como se fosse a formiga atômica, né? É o novo, a formiga atômica é muito antiga. É um desenho animado que existia há uns poucos anos atrás, né? Formiga violenta. Você olha e diz assim: é uma piada, uma coisa dessa. Não, mas é sério, é sério. Puf, acabou a formiga, já foi, né? Mais ou menos isso aqui que o Senhor está fazendo. Ri-se aquele que habita dos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus vai agir sim. De Deus não se zomba. Nós vemos as nações enfurecidas, como dizem os 24 anciãos. As nações se enfureceram contra o Senhor. Interessante, como eu disse, essa fúria. A palavra aqui descreve não apenas um desgosto momentâneo, mas descreve uma ira severa, definitiva e enraizada no coração contra Deus. Podemos ver isso em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 16, dá uma olhada, capítulo 16, verso 9,
No quarto flagelo diz: com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Isso aparece várias vezes em Apocalipse, principalmente durante a tribulação. Os homens sob a ira de Deus, mas ainda endurecidos, ao invés de se curvarem, eles blasfemam o nome de Deus. Verso 17, verso 11 também do capítulo 16 de Apocalipse diz: e blasfemaram o nome do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Veja o verso 14 também de Apocalipse 16. Diz: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia. Que peleja do grande dia? A batalha do Armagedon. Quem estará na batalha do Armagedon? Satanás, os seus demônios e os homens rebeldes, unidos contra o Senhor. A ira dos homens vai até o último momento, enfurecidos contra Deus. No final, tão intensa será a revolta do homem contra Deus, que eles vão formar um grande exército diabólico para batalhar contra o exército de Cristo, e serão destruídos na batalha do Armagedon. Nesse momento, os homens já estarão além do ponto de arrependimento. Interessante notar isso aqui. Apocalipse também tem como propósito chamar a atenção dos pecadores para se arrependerem e temerem a ira de Deus. Mas chega um ponto em que os homens não podem mais se arrepender, e esse ponto é aqui no estabelecimento do reino. Eles já passaram da possibilidade de arrependimento e terão chegado à pior situação que um pecador pode chegar. A situação em que está-lhe vedado a possibilidade de sentir o peso do seu pecado, ele não consegue mais ter sensibilidade, porque o próprio Deus passa a endurecer o seu coração, como fez com Faraó. O texto de Êxodo vai narrando aquela leviandade de Faraó à medida em que vai lidando com Moisés. Chega e diz: ora ao Senhor que eu vou liberar o povo. E Moisés ora, e o texto diz: Faraó endureceu o seu coração. Segunda praga, Faraó a mesma coisa, Moisés ora, passa o flagelo, Faraó endurece o coração. Faraó endurece o coração. 6 vezes o texto diz: Faraó endureceu o seu coração. A 7ª vez está escrito: Deus endureceu o coração de Faraó. Essa é a pior situação que um pecador pode chegar. Porque nesse momento é Deus dizendo: eu não te quero mais. Terminaram todas as suas chances. Você resistiu, você endureceu, você virou as costas para mim. Agora eu, o Deus do céu, estou virando as costas para você. Nesse momento, os homens não têm mais como se arrepender. E nós aprendemos que a paciência de Deus tem limite. O juízo do reino, voltando para o verso 18, capítulo 11. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Veio a sua ira, novamente, a um tempo passado, para descrever uma atividade futura, descrevendo a certeza da ira vindoura. O que João nos revela sobre esse período da ira vindoura e certa. Primeiro, que será um tempo de julgamento dos pecadores. O mundo despreza o Senhor de maneira dura e definitiva. Não sei se os irmãos notam isso. Falar do Evangelho para certas pessoas aqui, mas em certos lugares do mundo, da Europa especialmente, alguns países da Europa, França, alguns locais especiais da França, Paris, fala-se de tudo. É um espaço para todas as ideias, todas as filosofias, mas não fale de Cristo, não fale do cristianismo, não fale da verdade, que você tem uma cidade de inimigos contra você. Por quê?
Porque eles são pessoas estabelecidas, depuradas, são pessoas racionais. Eles não admitem essas coisas místicas, espirituais. Não, o francês não gosta disso. Ele é um filho do racionalismo. Ele abomina essas coisas de mundo espiritual. Abomina não. Não abomina não, porque a banda que estava tocando, na hora que aconteceu o atentado, tinha o nome As Águias da Morte, estavam adorando a Satanás. E estava cheio de franceses, sem se incomodar com isso. Eles abominam o Deus do céu. Mas eles amam o diabo. Como o mundo todo. É incoerente. É incoerente. Se a realidade é só o que está concreto, por que adorar Satanás? Por que não para todo mundo e diz, para essa música, Satanás não existe? Porque o problema do mundo não é contra o mundo espiritual, é contra o Senhor do mundo espiritual, o Senhor Jesus Cristo. O mundo não tem problema com o mundo espiritual do mal. O mundo ama as trevas. Não vê incoerência nenhuma em isso. Por isso, a ira do Senhor será um tempo de juízo. O texto fala sobre os que destroem a terra. O Senhor há de julgar os que destroem a terra. Satanás é o principal destruidor desse mundo. E todos os homens que não foram bons mordomos da criação contribuem para essa destruição. Portanto, o Senhor vai julgar todos. Nesse tempo, a degradação da terra terá chegado ao seu ponto máximo, e o Senhor terá que criar um novo céu e uma nova terra. O tempo da ira vindoura será um tempo de juízo, mas também será um tempo de recompensa. O texto diz claramente no verso 18, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Interessante, irmãos, servir ao Senhor é um grande privilégio, concordam? É uma bênção, é uma manifestação da graça de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele ainda promete recompensas para os servos fiéis. Ainda diz que vai nos recompensar quando servimos fielmente. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 12, por exemplo, fala dessa recompensa. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Aos servos do Senhor está prometida a herança do reino, tanto na sua fase milenar, quanto na sua fase eterna. O Senhor nos recompensa para o servirmos a Ele fielmente. O texto fala dos profetas. A quem está se referindo? Fala de todos aqueles que proclamaram a verdade de Deus através de todas as eras, desde Moisés até as duas testemunhas, das quais lemos no capítulo 11. São os que se mantiveram firmes na luta contra o mal, aqueles que pregaram a verdade apesar da oposição de Satanás, porta-vozes do Senhor, mensageiros, embaixadores do céu. Eles serão recompensados pela sua ousadia de pregar, de anunciar a verdade diante da hostilidade do mundo. O texto fala também dos santos. Santos os que temem o nome do Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Santos fala dos salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sem exceção, pequenos e grandes. Tempo de juízo, mas também um tempo de recompensa, quando o Senhor vier estabelecer o seu reino. O texto termina, e eu também, para não ter o que fazer depois do texto, verso 19, com a comunhão do reino. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A comunhão do reino. O acesso à arca no temporário santuário celeste. Temporário porque esse santuário não vai mais existir no novo céu, na nova terra. Existe temporariamente porque o céu está desconectado da terra.
Mas um dia céu e terra serão conectados, a nova Jerusalém, essa capital divina descerá e a terra toda se transformará no paraíso de Deus. O acesso à arca nesse temporário santuário celeste é um símbolo da comunhão livre que Deus goza com seus remidos. Interessante que aparece a arca, por quê? A arca traz à memória a purificação pelo sangue que é aspergido na sua tampa, que é chamado propiciatório. O sumo sacerdote aspergia o sangue, simbolizando o perdão, simbolizando que o povo estava perdoado das suas iniquidades pelo sangue do Cordeiro. A arca lembra a provisão de Deus, porque dentro dela tinha uma amostra do maná, aquele pão celeste com o qual Deus alimentou o povo por 40 anos. A arca lembra a perfeita palavra do Senhor, porque dentro dela havia as tábuas da lei. Tudo isso traz à memória a comunhão que Deus tem livre e desimpedida com seu povo remido, diferente da época do tabernáculo e do templo, em que o povo não tinha acesso à arca. Agora todos os remidos podem contemplar a arca do Senhor, lembrando assim a comunhão livre, desimpedida, completa que o povo de Deus tem com Ele. Além disso, a arca mostra que Deus deseja ainda habitar no meio do seu povo. Quando João tem essa visão do templo celeste, quando ele vê a arca da aliança do Senhor, ele diz que imediatamente acontecem vozes, relâmpagos, trovões e saraivada. Eventos que em Apocalipse estão sempre associados com a majestade e o juízo de Deus. Esses eventos sempre aparecem em momentos especiais em que a majestade, a glória do Senhor ou o juízo de Deus está sendo revelado. Quero terminar perguntando a todos aqui. Depois que você escuta sobre a vinda do reino de Deus, a certeza de que o reino de Deus será estabelecido. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? A quem você pertence? A que reino você pertence? Existem 2 reinos no mundo apenas. E não existe vácuo, não existe neutralidade. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não pertence ao reino de Deus, pertence ao reino das trevas, de Satanás, do diabo, da antiga serpente. Ao ouvir sobre a vinda desse reino glorioso, vale a pena perguntar: a quem eu pertenço? Quem é o rei da minha vida? Se você me disser que Jesus é o seu rei, eu teria que fazer outra pergunta. Jesus é o seu rei? Quando foi que você passou do reino das trevas para o reino de Cristo? Isso não acontece naturalmente. É algo que vai marcar a sua história. Isso é descrito como um novo nascimento, a regeneração. Ninguém simplesmente deixou de ser do reino das trevas porque agora eu estou no reino da luz. Quando foi? Essa transposição é algo milagroso, é algo que acontece na história, é algo que você vai poder descrever, pelo menos em simples palavras. Eu era do reino das trevas até época tal, mas o Senhor me tirou de lá. E hoje eu pertenço ao reino do Filho de Deus. Quando foi essa passagem? Se é difícil pensar nisso, talvez a pergunta é: será que eu passei mesmo do reino das trevas para o reino do Filho de Deus? Se você me diz que já passou pelo milagre do novo nascimento, a minha pergunta para você é: então você vive como um súdito do rei? Você vive falando de Jesus como rei. Isso não é grande coisa. Pilatos escreveu: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E aquela palavra rei não significava nada para Pilatos. O povo entendeu até. Cantar e dizer que Jesus é rei não significa nada. Aliás, pode significar maior peso de condenação. Jesus é seu rei. Você vive para a glória dele? Você vive honrando esse rei com suas palavras, atitudes, ações?
Você tem uma vida consciente, submetida, prestando tributo ao Rei Jesus? Que rei é esse? O profeta Malaquias disse: se eu sou pai, onde está a honra para comigo? Se eu sou Senhor, onde está o respeito? Jesus é rei da sua vida, onde está o respeito por Jesus? Onde está a vida transformada, que leva a marca de um servo de Deus? Você se esforça decididamente para mostrar ao mundo que Jesus é o seu rei? É algo que lhe preocupa? Você se esforça para mostrar que tem um soberano, o Rei dos céus, sobre você em tudo? Ou você é um perfeito fariseu, de quem Jesus falou: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim? Meus irmãos, não adianta honrar com os lábios, porque o Senhor conhece o coração. O apóstolo Pedro nos diz como devemos viver à luz da revelação profética do reino de Deus. Se cremos no reino de Deus, se esperamos o reino de Deus, Pedro diz: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. É assim que vive um filho do Rei. Deus nos ajude a viver para a glória do seu reino. Queria convidar a igreja para responder a essa verdade cantando. Selecionei 3 músicas que nós podemos cantar melhor agora, pensando no reino de Deus, pensando no trono glorioso de Cristo, adorando o Senhor, sabendo que o reino dele virá. Essas músicas seriam a nossa resposta àquilo que ouvimos.
haverá um justo que domina. Cantamos essa música algumas vezes, muito linda, diz diretamente acerca do domínio de Cristo. Vamos louvar o Senhor reagindo à sua palavra também com esse cântico. Traz consolação, traz alegria, traz certeza de que um dia o mal será vencido. Isso nos alegra saber que o nosso Deus está no controle, que nós não estamos sós, passamos por várias lutas, provações, mas nós temos um Deus que vem para nos salvar. Vamos terminar louvando ao Senhor com esse cântico muito lindo. Ele vem para te salvar.